2 Timóteo capítulo 4, versos 9, aliás, a partir do verso 6 ao verso 18. Vocês sabem que esta foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Paulo escreveu essa carta já sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Ele escreve essa carta para seu filho Timóteo, que estava em Éfeso. Este é o último capítulo da carta e estas são as últimas palavras da carta. Essas são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia, antes de ser degolado. Por isso o que ele está dizendo tem muito valor para nós. Se nós queremos profundidade, eis um homem que viveu com profundidade. E ao escrever dessa prisão, ele diz para Timóteo assim: Timóteo, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixou em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu peço permissão a você para só voltar nesta passagem, já na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem que morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonado pelos seus amigos, rejeitado pelos seus irmãos, acusado do crime mais grave do império, o incêndio de Roma? Quem é este homem que percorreu o mundo pregando o evangelho, fazendo viagens missionárias na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, deixando um rastro luminoso de um testemunho irrepreensível? Quem é este homem que, embora por onde tenha passado, sofreu açoites, apedrejamento, prisões, naufrágios, e é jogado numa masmorra úmida, escura, insalubre, e tirado dali para ser degolado por ordem de Nero, mas é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos? Quem é este homem que escreveu cartas, que influenciou a história e que inspira ainda hoje milhões e milhões de pessoas aqui e mundo afora? Quem é este homem?
Eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite este homem. E uma das primeiras referências que nós temos na Bíblia sobre ele está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que foi circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue, de uma das mais importantes tribos de Israel. Sabemos à luz de Atos 22:3 que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto cidadão romano por direito de nascimento, e foi enviado por seus pais para Jerusalém, onde morava sua irmã, para ser um grande líder do judaísmo, um grande rabino, para estudar aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel. Sabemos à luz de Gálatas 1:14 que no judaísmo, entre seus pares, ele se destacou pela sua personalidade forte, pela sua capacidade intelectual robusta, pelo zelo que ele tinha pela tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, poliglota, um grande líder, uma esperança para o judaísmo do primeiro século. Mas curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel, não na famosa e decantada Jerusalém, onde estava o Sinédrio, os mestres da religião judaica, mas na pequena, pobre, esquecida Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma academia, mas trabalhando na urdidura da luta de uma carpintaria com as suas mãos calejadas. Este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa a carpintaria, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, e ele por todo lado pregou o evangelho e libertou os oprimidos do diabo. Isso desperta os ciúmes e a inveja dos membros do Sinédrio. Escalam mormente os escribas e fariseus para vigiá-lo, para investigá-lo. Por onde ele ia, eles estavam atrás dele como detetives. Não puderam encontrar qualquer contradição na sua vida ou nos seus ensinos. Então contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Prenderam-no, acusaram-no, condenaram-no, levaram o rabino da Galileia ao pretório romano, e Pilatos, contra sua consciência, covardemente o condena à morte, e morte de cruz. Crucificaram-no, sepultaram-no para alívio do sinédrio judaico. Porém, no primeiro dia da semana seguinte, uma bomba explode no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou, ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte e ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. É nesse momento que se levanta Saulo de Tarso como braço de ferro do sinédrio judaico para tentar jogar uma pá de cal neste cristianismo tão sofrido. E Saulo de Tarso recebe 2 títulos no Novo Testamento. Primeiro, uma fera selvagem. É o que está em Atos 9:1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E esta palavra no grego é a mesma usada para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. Ele mesmo se autodefine em 1 Timóteo 1,13 como um perseguidor insolente e blasfemo. Ele mesmo se autodefine em 1 Coríntios 15:9 como o menor dos apóstolos, que nem tinha direito de ser chamado apóstolo, porque perseguira a igreja de Deus.
Lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 13, que ele prendia e batia e perseguia e fazia coisas horrendas contra os cristãos, e assim ele devastava a igreja de Deus. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, que ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Lemos em Atos 9, 21, que ele não apenas devastava e assolava, mas ele exterminava em Jerusalém aqueles que professavam o nome de Jesus Cristo. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, ele era um monstro, ele era uma fera selvagem. Isso ainda fica mais claro quando você examina Atos 22, 4, quando diz lá que ele perseguiu o caminho com a fúria mortal. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas você pode notar ainda em Atos 26, 9, que está escrito que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele não perseguia apenas a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26, 10 diz que ele encerrou muitos, não poucos, muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele não mandou matar apenas Estevão, ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Ele foi um serial killer, ele foi um assassino em série, ele foi um monstro, ele foi uma fera selvagem. Isso ainda fica mais claro quando você examina Atos 26, 11, quando muitas vezes, em todas as sinagogas, ele perseguia os crentes, ele batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Em outras palavras, ele não respeita domicílio doméstico, ele não respeita ambiente religioso, ele não perseguia os crentes apenas fisicamente, mas também emocional e psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos oferece um segundo retrato deste homem. Ele era também um touro indomável. Isso está em Atos 26, 14, quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado numa região rural, e já vi muitas vezes um boi indócil sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um touro bravo é o aguilhão, é o ferrão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo de Tarso lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia nos crentes e forçava os crentes a blasfemar, e em vez desse crente blasfemar, ele preferia morrer pela sua fé a negar o nome de Jesus. Era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo, era o Espírito Santo usando o aguilhão para ferroar esse touro bravo, para que esse touro bravo se amansasse. Mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia que esse touro bravo vai para Damasco, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. E de repente, o domador de touro bravos troveja desde as alturas e joga esse touro bravo no chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele foi levado cego do caminho de Damasco para a rua direita, na casa de Judas, onde fica 3 dias orando e jejuando, enquanto o próprio Deus aparece a um discípulo chamado Ananias em Damasco, conforme Atos 9,13, diz: Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado.
Ananias responde: mas Senhor, eu tenho escutado de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu mostrarei para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu enviarei para longe aos gentios. E diz a Bíblia que Ananias foi e impôs as mãos sobre ele. Ele ficou curado, ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi batizado. Agora olha comigo por favor, Atos 9:20, o que acontece? Logo que ele foi curado, logo que ele foi batizado, logo que ele foi revestido com o poder do Espírito Santo, diz Atos 9:20, que ele começa a pregar em todas as sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora por favor confira Atos 9:22, está escrito aí: Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, o Messias. Eu pergunto a vocês, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele declara, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Há uma profunda diferença. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está lá em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 18. Diz que logo que ele foi convertido, ele não sobe aos que eram apóstolos antes deles em Jerusalém, mas ele parte para a região da Arábia, e lá ele fica 3 anos, e Gálatas 1,18 diz que depois desses 3 anos ele volta outra vez para Damasco. A grande pergunta: o que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. A teologia que ele não aprende aos pés de um mestre humano, como aprenderam o judaísmo aos pés de Gamaliel. Ele aprende por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Nesses 3 anos certamente ele releu e releu o Antigo Testamento e começa a perceber que aquele Jesus que ele perseguira de fato era o Cristo, de fato era o Messias. Convencido desta verdade, agora diz Gálatas 1,18 que ele retorna outra vez para Damasco, e é exatamente nessa volta que se encaixa Atos 9:22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, provando, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo, ele precisa fugir de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo, de forma humilhante. Para onde ele vai agora? Confira comigo Atos 9:26. Agora ele vai subir para Jerusalém, e eu preciso muito da sua atenção, porque quero levantar uma tese aqui agora, e preciso muito que você acompanhe o meu raciocínio. E a tese que eu quero levantar é essa: às vezes nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado nas mãos de Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes verdades do cristianismo que você e eu precisamos aprender: a chamada doutrina da nova aliança. Doutrina essa que o próprio Paulo vem ensinar mais tarde na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros cheiro de morte para a morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, verso 16, e a resposta só chega no capítulo 3, versos 4 a 6, quando ele diz que a nossa suficiência vem de Deus. O que é velha aliança? Eu vou explicar. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo disse para Moisés assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês: fizeram? Resposta: não. Por que não fizeram? Faltou sinceridade? Resposta: não. Faltou poder. A velha aliança diz: tudo depende de mim, nada depende de Deus. Pois a nova aliança diz: tudo depende de Deus, nada depende de mim. A nossa suficiência vem de Deus.
Então a tese que eu quero levantar agora é que quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado ainda pela velha e não pela nova aliança. E por quê? Quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe na expectativa de ser o grande líder da igreja em Jerusalém. E ele tinha motivos para isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, e você sabe que aqui na Judéia, no sul, os galileus lá do norte são considerados gente de segunda categoria, eram desprezados. Tanto é fato que quando aconteceu o Pentecostes, a multidão se ajunta e cheio de ceticismo perguntou assim: mas o que quer isso dizer? Outros disseram: esquece, são galileus, estão bêbados. Saulo pensou: aqui na Judéia esses galileus não vão conseguir nada não. Segunda razão, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, pois Jerusalém era a capital intelectual da teologia, ali estavam os grandes mestres da religião judaica. Saulo pensou: além de galileus, são iletrados, aqui não vão conseguir nada. Aí Saulo deve ter pensado assim: bom, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, fui criado aos pés de Gamaliel, conheço os corredores do poder eclesiástico, vivi nessa cidade, eu sou o homem preparado com o melhor currículo e performance para botar essa obra aqui para frente. Essas foram as ideias que mexeram com o seu coração. Tanto é fato que quando ele sobe, diz a Bíblia em Atos 9:26, que os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, e bateram a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeia o orgulho dele aqui. Atos 9:27 diz que Barnabé então o acolhe, o apresenta aos apóstolos. Agora ele tem trânsito livre na igreja, ele conversa, ele dialoga, ele discute com os helenistas, e diz a Bíblia que os helenistas resolvem matar Paulo. Aí os discípulos, os membros da igreja, se reúnem e dizem assim para Saulo: ô Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, você não pode ser nosso pastor. Agora uma notinha de rodapé: meus irmãos, não é fácil para um pastor estar convencido de que deva ficar numa igreja, e os membros da igreja estão convencidos que o pastor precisa ir embora da igreja. Isso é muito complicado. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Mas não foram apenas os crentes, os membros da igreja, que queriam que ele fosse embora, não. Atos 22:17 diz que o próprio Deus apareceu para ele em Jerusalém e diz: vai embora, porque eles não vão ouvir você aqui. Ô, gente, ser mandado embora de uma igreja pela liderança da igreja é uma coisa, ser mandado embora da igreja pelos membros da igreja é uma coisa. Agora, ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não tem mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora, ele discutiu com Deus. Olha aí o que está escrito aí no versículo 19: mas Senhor, eu persegui a igreja de Deus aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Ô Deus, o senhor pensa bem, o senhor pensa melhor, o senhor não pode cometer esse erro estratégico. Se eu sair dessa igreja, essa igreja não vai para frente não. Eu sou insubstituível aqui, eu tenho o melhor preparo, eu tenho o melhor currículo, eu tenho a melhor performance. Sabe o que aconteceu? Deus não mudou, foi Saulo que teve que mudar e mudar-se. Deus diz: vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volta para Atos 9:30. Diz que os discípulos se reuniram e o levaram a Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. E para quem queria ser o líder, para onde levaram-no depois? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você quem precisa de mim. Então sabe o que é fazer uma coisa? Arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo ele ficou no molho, no anonimato, longe dos holofotes, em Tarso? Para quem queria ser líder? 10 anos, completamente no anonimato. 10 anos. Mas o pior não tinha acontecido não. O pior está em Atos 9:31.
Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor que isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem, a igreja explode em crescimento. É que Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Você e eu precisamos aprender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Dez anos depois explode um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé, e quando Barnabé chegou e se alegrou ao ver a graça de Deus prosperando, se lembrou de Saulo e foi lá em Tarso buscá-lo. E eles ensinaram durante um ano uma multidão de discípulos. Quando de repente a igreja está orando e jejuando, e o Espírito Santo diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção, aqui o Espírito Santo mandou separar. Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Já foi reserva alguma vez? Pois é, ele não era o titular, ele era o reserva. Deus estava trabalhando nele ainda. Até que chega em Pafos. O procônsul Sérgio Paulo se interessa em ouvir o evangelho, mas o seu mágico a tiracolo, Elimas, tenta impedir o procônsul de se converter. Diz a Bíblia que Saulo, então cheio do Espírito Santo, se dirige a um mágico assim: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos do procônsul se abrem, e a partir dali, Paulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no maior líder do cristianismo. Sabem por quê? Porque entendeu uma verdade: tudo depende de Deus, nada depende de nós. Diz Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física, e certamente ele pegou essa enfermidade física em Antioquia da Pisídia, conforme Atos 13:13, quando foi que o jovem João Marcos abandonou os dois missionários. Tudo nos faz crer que aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, para que ele não se ensoberbecesse, foi uma enfermidade física que ele contraiu no meio do caminho, porque não consta a Bíblia que ele tenha saído de Antioquia doente, mas consta a Bíblia que ele chegou no primeiro destino da viagem missionária, da primeira viagem missionária, doente. Talvez uma malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando a visão. E tanto é fato que quando ele chega na Galácia, os crentes, se pudessem, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. E é lá eles pregam, e lá eles plantam igrejas, e lá eles estabelecem liderança, e lá eles deixam igrejas firmes na graça, e de lá eles retornam para a igreja enviadora, conforme Atos 14, notem comigo, versos 26 e 27. Ao chegarem, reunir a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Nota de rodapé: há espaço para testemunho na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Agora, note uma coisa importante: não há crescimento de igreja sem problemas. Toda igreja que cresce, ela enfrenta problema. Atos 15:1 diz que quando os membros da seita dos fariseus ouviram que os gentios estavam sendo convertidos e agregados à igreja, sem passar pelo ritual da circuncisão, eles desceram e falaram para esses crentes assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Mas isso não é evangelho. E se agregar ao sacrifício perfeito de Jesus alguma coisa a mais. Isso é dizer que sua fé em Jesus não é suficiente para a salvação. Então não dá para sair para uma segunda viagem missionária sem corrigir a rota doutrinária da igreja. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quando a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica. É preciso que a teologia esteja boa para fazer obra missionária. Então se reuniu um concílio em Jerusalém,
Os apóstolos, os presbíteros discutiram, trataram do assunto, deram testemunho, escreveram a decisão, mandaram a comissão para as igrejas para ler a decisão tomada. É só a fé em Cristo para a salvação e pronto. Não se agrega mais nada à obra que ele fez na cruz. Então agora a teologia está boa. Atos 15, 36 a 41, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para visitar aqueles irmãos, para fortalecer aquelas igrejas. Barnabé disse: vamos sim, Paulo, com um detalhe, eu gostaria de levar meu primo Barnabé, meu primo João Marcos com a gente. Paulo responde assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha, comigo ele não vai não. É claro que esse texto não está muito polido. Eu vou parafrasear o que eu acho que aconteceu. Acho que foi mais ou menos o seguinte: ô Barnabé, eu estou tão feliz. É mesmo, Paulo? Você viu o resultado daquele concílio em Jerusalém? Que bênção, que decisão sábia, que decisão bíblica, que decisão boa. Agora o caminho está aberto, Barnabé, vamos voltar? Vamos sim, Paulo. Ô Paulo, você lembra do meu primo? É claro, né, Barnabé, que eu lembro do seu primo. Você acredita que ele está querendo voltar com a gente? Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira, né, Barnabé? Não, ele quer voltar com a gente. Pois é, Barnabé, comigo esse rapaz não vai não. Não, Paulo, mas ele amadureceu, ele vai ser uma bênção para a gente agora. Comigo ele não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas você tem que dar uma chance para o menino. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, você está sendo meio radical, você está sendo muito duro. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, vamos dar uma chance. Comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa desse moço, Marcos ou João Marcos, que eles não caminharam juntos mais. Agora pensa, pastor Fred, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, já se sentiu descartado alguma vez? Você já se sentiu persona não grata alguma vez? Bendito seja Deus que o Barnabé pegou o Marcos e levou lá para Chipre. Esse Marcos foi uma benção, cresceu, mais tarde foi discipulado por Pedro. O primeiro evangelho a ser escrito, Marcos, foi escrito por ele. Paulo queria ir para a Ásia, juntamente com Silas, Deus não deixou. Aí ele escuta uma visão, num varão macedônio gritando para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia, ele entra no Ocidente, ele entra naquilo que chamamos de Europa, e louvado seja Deus. É por isso que você e eu estamos aqui nesta noite, não mergulhado no ocultismo e no paganismo, porque a mão de Deus inclina a obra missionária para o Ocidente. Paulo chega em Filipos, colônia romana. Eu acho maravilhoso isso. Quem dá a direção missionária para a igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Se você perceber com muito cuidado, Paulo só vai se fixar em cidades estratégicas. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia, importante cidade da Macedônia, Atenas, capital intelectual do mundo, Corinto, capital da Caia, Éfeso, capital da Ásia Menor. O que Paulo entende é o seguinte: se você vai plantar uma igreja, escolha lugares estratégicos para plantar uma igreja, para que ela possa influenciar toda a sua micro-região. Porém, mesmo quando Deus dirige os seus passos, mesmo quando você escolhe os melhores métodos, você enfrenta dificuldades. Ele foi preso e açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso. Quando ele voltou da primeira viagem missionária, lá mesmo em Antioquia, ele escreveu sua primeira carta aos Gálatas. Lá de Corinto, ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. Lá de Éfeso, ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Aqui acontece um dos grandes avivamentos da história. Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo, com mais de 300 mil habitantes. Hospedava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade idólatra, uma cidade feiticeira. E Paulo, em 3 anos que fica ali, ele desarticula a idolatria da cidade. Os livros de magia são queimados em praça pública, e a palavra de Deus prospera e prevalece naquela cidade. Igrejas são plantadas em toda a região: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos.
Mas Paulo tinha assumido um compromisso com os líderes da igreja de Jerusalém, Gálatas 2, versículo 10, que ele iria para os gentios, mas ele não se esqueceria dos pobres. E é por isso que no período do governo Cláudio, conforme Atos 18, 2, houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, e tem judeus em Jerusalém, na Judéia, pobres, não tem casa, não tem propriedades, não tem colheitas, não tem lavouras, e Paulo faz uma grande coleta entre as igrejas gentílicas, para socorrer os crentes judeus. Quando ele está embarcando para lá, diz a Bíblia em Atos 20, 24, que ele reúne os presbíteros de Éfeso e diz assim para eles: meus irmãos, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo prende o concinto e diz: Paulo, eles vão prender você lá, eles vão matar você lá. Os discípulos tentam demovê-lo de ir para Jerusalém, e ele responde: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. E ele foi preso mesmo. 40 judeus entram em voto de anátema, dizendo: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega ao sobrinho de Paulo, é comunicado ao comandante, e naquela mesma noite, diz a Bíblia, que ele é transladado de Jerusalém para Cesareia Marítima, quartel-general do poder militar de Roma em Israel. Mas antes, Atos 23, 11, Deus apareceu para ele em Jerusalém e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E Paulo fica 2 anos em Cesareia, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. O Sinédrio está cooptando o governador Festo para mandá-lo para Jerusalém, e eles queriam matá-lo até mesmo na estrada, e Paulo percebe a jogada contra ele, a orquestração contra ele, e usando do direito de cidadão romano, ele diz: pois eu sou cidadão romano, e eu quero ser julgado diante de César. E o governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Paulo queria ir para Roma, Deus o queria em Roma. Quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas no navio, todos entram em pânico, em desespero. Parecia que a morte mostrava para eles a sua carranca. Quando não havia mais esperança de livramento, um anjo do Senhor aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, bom ânimo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio se arrebenta todo, a carga se perde toda, mas todos se salvam. Os bárbaros montam uma grande fogueira para aquecê-los, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo, pegando uns gravetos e jogando naquela fogueira. Quando ele joga aqueles gravetos na fogueira, uma cobra pula do fogo na mão de Paulo, prende na mão de Paulo, e os bárbaros gritaram: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, agora não é um assassino, nem mesmo um Deus, é o servo do Deus vivo. Não foi a tempestade que levou Saulo para Malta, foi a mão da providência divina. O pai do prefeito estava doente, ele orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram, ele orou por eles, eles foram curados. E agora Paulo é enviado depois do rigoroso inverno para Roma, com todas as suas necessidades supridas. Não chegou como queria chegar, chegou algemado, chegou preso. Mas ele escreve na sua carta aos Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu sou tentado a perguntar para ele: ô Paulo, conta para mim, que coisas são essas que lhe aconteceram? E ele talvez nos responderia assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta,
Eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Ele diz em Filipenses capítulo 1, pelo fato de ele estar preso, 3 coisas aconteceram. Primeira coisa que aconteceu, diz lá em Filipenses 1, que as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Gente que estava solta, estava trabalhando muito menos do que Paulo preso, se mexeu com o brilho dos crentes. E aí, pastor Fred, Ray Stedman disse certa feita, já de saudosa memória, que um dos melhores métodos para o crescimento da igreja, e eu não gosto tanto desse método, é este: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, diz a Bíblia, que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. Mas o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador, era a guarda da mais alta patente de Roma, eram 16 mil soldados de escol, gente que tinha influência nas decisões de Roma. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso a essa elite de Roma. Então Deus coloca lá dentro da casa de César o seu melhor e maior missionário, e Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar. O que ele começa a fazer? Escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você pensa que a sua vida está sem rumo, que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, Paulo pediu oração para sair e saiu, mas não saiu para se aposentar. Preste atenção, não tem aposentadoria no reino de Deus. Eu não sei se eu tenha, num grupo tão bonito de jovens que nós temos aqui, se tem gente aposentada aqui. Pois bem, se você está aposentado, está começando uma nova fase da sua vida, mais importante para o seu trabalho para Deus. Você tem mais tempo, você tem mais recursos, e Deus lhe tem dado saúde. Use o seu tempo, use a sua saúde, use os seus recursos para fazer a obra de Deus. Não vista um pijama, não deite numa cadeira de balanço. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida. Paulo saiu para fazer a 4ª viagem missionária, deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis, muito provavelmente foi à Espanha como era seu desejo, e nesse interregno ele escreve mais 2 cartas, Tito e 1 Timóteo. Quando um fato acontece, no dia 17 de julho do ano 64, a maior, a mais rica, a mais populosa cidade do mundo, a cidade eterna, a capital do império, foi incendiada com mais de 1 milhão de habitantes. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando o incêndio acabou, Nero assistiu o espetáculo do alto da Torre de Mecenas. A cidade estava devastada. Dos 14 bairros, 10 destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre sobre a igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Paulo era o grande líder do cristianismo. Começou a ser procurado, caçado, até que encontram Paulo, botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu para pegar seus objetos pessoais, nem seus livros, nem seus pergaminhos, nem sua capa, e agora ele é jogado na masmorra Mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, mal cheiroso, de onde as pessoas seriam leprosas ou para o martírio.
pois é desta masmorra que ele escreve esta última carta. E agora eu peço que você abra sua Bíblia lá no texto que nós lemos para terminar essa mensagem. Como é que esse homem se sente? Pobre, velho, cheio de cicatrizes, acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Conforme capítulo 2, versículo 9, ele não está preso aí como um pregador, ele não está preso como um apóstolo, ele está preso como um malfeitor, ele está preso como um bandido, ele está com o seu nome na rua, sendo manchado, maculado, por tantas acusações falsas de ser um bandido. Conforme ele diz no capítulo 1, versículo 15, todos os da Ásia o abandonaram. Conforme ele diz no capítulo 1, versículo 8, até Timóteo está com vergonha dele. Conforme ele diz no capítulo 4, 16, quando marcaram uma audiência, a primeira defesa dele, para que ele apresentasse testemunhas, ninguém foi a seu favor. Como é que ele se sente? E no versículo 7 ele vai fazer uma avaliação do seu passado, diz assim: meus irmãos, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. O que eu acho bonito é que quando a gente vai ficando mais velho, tem briga que a gente não quer brigar mais, tem combate que a gente não quer combater mais. Se o combate é bom, você combate, se ele não for bom, deixa para lá. Lá em Atos 20, 24, completar a carreira era um sonho e um projeto. Agora ele diz: eu completei a carreira, agora é um testemunho de vida. Ele diz: eu guardei a fé, enfrentei muitos ventos de doutrinas, mas nunca prostituí meu ministério, nunca vendi minha consciência, nunca abri mão da verdade, eu guardei a fé. Ele faz uma avaliação do seu presente, no versículo 6, confira comigo: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ô Timóteo, Roma vai me matar. Mas você quer saber de uma coisa, Timóteo? Eu não sou prisioneiro de César, é eu que vou me entregar, Timóteo. E tem outra coisa, Timóteo, vou me entregar para Deus. E tem outra coisa, Timóteo, não vou morrer também não, eu vou partir. A palavra partida aqui é um eufemismo para a morte. Essa palavra no grego tem 3 significados. Primeiro, morrer é tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Descansar das suas fadigas. Oh irmãos, nós pastores, quantas vezes vamos no hospital visitar uma ovelha surrada pela doença, pele e osso, tomando morfina, balão de oxigênio, sofrendo terrivelmente, até o dia que o Senhor chega e diz: chega filho, vem para casa, vem descansar, chega de balão de oxigênio, chega de morfina, chega de angústia, chega de dor, vem para casa, está na hora de descansar. Isso é morrer para um crente. Segundo, a palavra partida no grego significa desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida no grego significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é voltar para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas agora Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro no versículo 8. Ele diz: quanto a mim, eu já enfrentei mesmo as lutas aí, então eu quero dizer para você, Timóteo, que já me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, Timóteo, eu quero dizer para você que Nero vai me matar, mas isso não me importa não. O que me importa é que o reto juiz já me justificou. O que me importa é que não tem mais nenhuma culpa sobre mim. Sabe por quê? Porque o meu Senhor levou sobre si a minha culpa. Eu estou quites, Timóteo, com a lei de Deus. Eu estou quites, Timóteo, com a justiça de Deus. Já nenhuma condenação pesa mais sobre a minha vida. Então, Timóteo, só estou dizendo para você que eu vou receber a coroa da justiça. Mas esse homem não é um super-homem. Sabe o que me encanta nisso, pastor Fred? É que Paulo não tem nenhum constrangimento de no final da vida abrir o coração. Às vezes a gente que é pastor tem dificuldade de se abrir, e Paulo se abre antes de ir para ser degolado. O primeiro drama que ele enfrenta é o drama da solidão. Procura vir ter comigo depressa. O segundo drama que ele enfrenta
é o drama do abandono. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Terceiro drama que ele enfrenta é o drama da traição. Alexandre causou-me muitos males. Quarto drama que ele enfrenta é o drama das privações. Privações emocionais, precisa de gente. Privações mentais, precisa de leitura, de livro para ler. Terceira privação, física. O inverno está chegando e ele não tem uma capa velha para usar. Quantas vezes você tem cama para dormir, tem casa para morar, tem roupa para vestir, tem comida sobre a mesa, está murmurando e reclamando da vida? Quinto drama que ele enfrenta, o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. O que me impressiona no versículo 17 é que diz o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Eu quero dizer para você que ainda que as pessoas decepcionem você, deixem você, Deus nunca vai abandonar você, Deus nunca vai desamparar você, Deus nunca vai deixar de ser o seu sustentáculo e carregar você nas suas mãos onipotentes. Mas eu termino aqui. Quis Deus que este último momento da vida de Paulo não fosse registrado na Escritura, mas eu vejo esse momento. Eu imagino o dia em que o carcereiro recebe na sua mesa um pedaço de papel contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia, o prisioneiro mais importante de Roma, porque acusado do crime mais grave de Roma, o apóstolo Paulo. Eu imagino esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves, pegando um facho de fogo, de luz, caminhando com passos largos e pesados, e chegando bem naquela porta de ferro, abrindo aquela porta de ferro, entrando naquela masmorra escura e gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é levado ao local de patíbulo, ele é levado ao local de execução, e por ser ele o criminoso mais famoso de Roma, segundo a perspectiva de Roma, porque era tratado como um malfeitor, muito provavelmente o carcereiro lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que ele fosse expressar a sua mágoa, a sua revolta, e Paulo deve ter respondido assim: eu quero sim. Talvez seja nesse momento que ele se lembrou que escreveu para Timóteo. Ele ergue os olhos aos céus e diz: a Ele, o Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Pois é este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não vejo maior profundidade do que esta, de alguém que conheceu a Jesus, imitou a Jesus e nos ensinou que se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Põe a mão no teu coração. Jesus, Jesus, que coisa linda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu chamado, a cumprir a tua palavra.
nos ajuda a discernir os caminhos que o Senhor tem para nós, não aqueles que nós queremos, mas aqueles que têm a ver com o nosso propósito. Jesus nos ensina, nos instrui. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós nos arrependemos diante de Ti. Eu queria que por um minuto você orasse por quem está do seu lado. Põe a tua mão no teu irmão e orasse por ele por um minuto agora. Diante do que você ouviu, diante do que você sentiu da parte de Deus. A vida do apóstolo Paulo foi exposta aqui completamente para nós. E mesmo nós olhando para as Escrituras e enxergando os caminhos que muitas vezes o Senhor tem para os seus, nós relutamos. Jesus, levanta homens e mulheres aqui no Tiro Leste, Senhor, que não vão se importar quando aquilo que nós queremos não aconteça, porque nós sabemos que se entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor tem o melhor caminho, o Senhor sabe o melhor a ser feito. Senhor, que a gente possa lutar contra tudo e contra todos, menos contra o Senhor e contra a Tua vontade. Chorabaia você. Ore por quem está do seu lado. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Você pode declarar isso? Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Sim, nada vai roubar. Você pode ficar de pé, levantar suas mãos e adorar o Senhor. Tudo volta e tudo volta.